graças a Deus rapidamente, irmãos. Ainda este ano Deus tem preparado uma obra, feito uma obra muito bonita na nossa vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu trabalho viajando. Deus abriu uma portão na minha vida. Eu agradeço a Deus que eu fui para o estado de Goiás, desci, irmão, naquele estado. Eu aluguei um carro, irmãos, fui a 300 e poucos quilômetros para longe da capital. E eu agradeço a Deus, irmãos, que quando eu peguei aquele veículo, fui, atendi o meu cliente naquela cidade, irmãos. E quando eu terminei de atender aquele cliente, eu fui para um hotel, liguei para minha esposa e falei: eu não trouxe Bíblia e Inário, esqueci tudo, mas eu estou com o terno, procuro um endereço aqui onde eu estou de alguma igreja para me congregar. Ela falou: só tem uma igreja e o culto é hoje. Eu falei: endereço, peguei o endereço, irmãos, e coloquei no GPS do celular e fui congregar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando eu estava indo congregar naquela localidade, estava marcando que em 20 minutos eu estaria em frente à igreja, e quando deu 20 minutos, irmãos, que deixou na localidade, eu parei em frente, não era uma igreja, não tinha nada, eu estava num lugar deserto, ermo, não conhecia ninguém. Eu falei: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, onde está a tua igreja? Eu comecei a rodar pela vizinhança, irmão, certo é, eu me perdi, já não conseguia voltar nem para a igreja e nem voltar para o hotel. Eu falei: Senhor Jesus, e agora? Eu estou longe da minha cidade, da minha terra. Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Eu falei: eu vou parar o carro, a próxima pessoa que passar eu pergunto como faz para voltar para o centro da cidade, está tudo certo. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus que eu parei o carro, de repente virou a esquina um homem com uma touca na cabeça, a barba comprida, a blusa suja, glória ao nome do Senhor. Eu falei: por favor, como que eu faço para voltar para o centro da cidade? Aquele homem com a cara muito feia olhou para mim: para onde você está indo? Eu falei: estou indo para um hotel no centro da cidade. Ele olhou de novo: para onde você está indo? Eu falei: eu estou indo para o centro da cidade, no hotel, já te disse. Ele falou: de terno, gravata, você parece crente, para onde você está indo? Eu falei: eu estava indo para a igreja. Que igreja você estava indo? Eu estava indo na Congregação Cristã do Brasil, é uma cinza. Eu falei: isso. Ele veio perto do carro, falou: abre a porta do carro. Eu falei: não, eu vou voltar para o hotel, está tudo certo. Ele falou: abre a porta do carro. Eu falei: não, eu vou voltar para o hotel. Ele colocou a mão por dentro, abriu a maçaneta do carro, entrou dentro do carro, sentou no banco, fechou a cara, irmãos, cruzou os braços e falou: segue em frente. Eu falei: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, eu não conheço ninguém, quem que é esse homem que está do meu lado? Irmãos, eu não ouvi a voz de Deus, eu comecei a sentir uma aflição, e o Senhor Jesus não falava comigo, irmãos, e eu comecei a lhe clamar a Deus. Falei: Senhor, o que tu vai fazer aqui? Eu falava para ele: onde eu vou agora? Vira aqui, entra aqui, segue reto. E ele ia falando, ele olhava para mim com cara feia, olhava para o banco de trás com cara feia, e num determinado momento eu clamei ao Senhor. O Senhor falou assim: meu servo, acalme-se, porque eu estou dentro do carro, eu vou fazer uma obra que você nem imagina. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento o Senhor visitou meu coração e falou assim: anuncia somente duas coisas para este homem, anuncia para ele, é simples, mas anuncia para ele que eu ainda amo ele e que o nome dele ainda está escrito no livro da vida. Eu falei: Senhor, eu não vou anunciar nada, eu nem conheço esse homem, eu não sei o que ele tem por baixo da blusa, quem sou eu para falar alguma coisa para esse homem? O Senhor me visitou e falou: anuncia para ele que eu ainda amo ele, que o nome dele está escrito no livro da vida. Irmãos, eu falei para aquele homem: olha, você sabe que eu sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil, assim, contei tudo para ele. Falei: o Senhor que me visita e que me mandou te anunciar que ele ainda te ama e que teu nome ainda está escrito no livro da vida. Aquele homem descruzou os braços, puxou o freio de mão do carro, parou o carro bruscamente e falou para mim assim: segue reto, você vai encontrar a tua igreja. Abriu a porta do carro, saiu correndo com a cara fechada. Eu falei: Senhor, acho que tu falou isso para despistar este homem. Segui o carro, irmãos, ainda atemorizado, tremendo. Parei o carro em frente à igreja, entrei para a casa de oração. Irmão, já estava no terceiro hino. Eu agradeço a Deus que quando eu entrei, irmãos, eu comecei a agradecer a Deus por Deus ter me livrado daquele livramento. E eu agradeço a Deus, irmãos, que quando eu levantei para agradecer a Deus, da forma que eu estou agradecendo a Deus aqui, eu agradeci a Deus, contei algumas obras, levei saudação, e no momento que eu levei saudação, eu ia contando para a igreja a aflição que eu tinha passado quando eu estava vindo para o culto. Mas no momento que eu ia contando para a igreja, quem aparece no fundo, no átrio da igreja? O homem com a touca na cabeça, a barba comprida e a blusa toda suja. Lavadaria. Naquela hora eu falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. E Deus falava no meu coração: eu vou fazer uma obra que você não imagina. Eu clamei a Deus e falei, encerrei o testemunho na hora, sentei no banco lateral. E na hora que eu sentei, irmãos, aquele homem veio vindo no corredor. Cada passo que ele ia dando eu tremia mais ainda. Mas de repente, quando eu levantei a cabeça, aquele homem estava parado em frente à testemunhança. Aquele momento, aquele homem falou: Deus seja louvado. O cooperador falou: servem com amém. Todo mundo falou amém. E aquele homem falou assim: eu agradeço a Deus nesta noite, porque faz 14
12 anos que Deus me chamou na graça. Há 12 anos atrás, Deus levou a minha esposa num acidente de carro. E a partir daquele momento eu me revoltei contra o Senhor. Eu blasfemei contra o Espírito Santo e disse: o céu não é real, Deus não existe. Porque se existisse, cumpriria a tua palavra, que eu ia reunir o sono justo junto com ela. Olha onde a minha esposa está agora. Ela faleceu, eu blasfemei, eu nunca mais acreditei. Eu sou aposentado, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu salário, mas eu virei andarilho há 12 anos atrás. E faz uma semana que eu estou tentando me matar e não consigo. E hoje eu falei com o Senhor e falei: Senhor, se tu ainda me ama e meu nome está escrito no livro da vida, que pare algum irmão de outra localidade anuncie que tu ainda me ama e que meu nome está escrito no livro da vida. E hoje Deus anunciou isso para mim. E eu estou